Olá, povo de Deus, boa noite, paz do Senhor. Vamos chegando aí para mais uma live essa noite, um pouco fria aqui em São Paulo, graças a Deus. Mais uma noite para agradecer. A paz do Senhor, povo de Deus, mulheres, homens, crianças, todo mundo aqui está livre para assistir. Glória a Deus. Que bom encontrar com vocês aqui, mais uma noite. Deus sempre prepara um momento como esse, né? É muito corrida a minha vida, mas eu sempre preparo um momento muito bom para a gente poder compartilhar algo que venha nos fortalecer, que venha nos trazer ânimo para o nosso momento tão difícil e que nós possamos, nessa noite, abrir o nosso coração, prestar atenção na palavra, que é o mais importante. Ao final dessa ministração, faremos uma oração. A paz do Senhor, boa noite. Você de São Paulo, ABC, interior de São Paulo, capital, nordeste, sul, sudoeste, no leste e toda a região desse Brasilzão maravilhoso, desse país que eu amo e oro muito pela nossa pátria. Deus abençoe os irmãos da Paraíba, Rio Grande do Norte, Recife, Alagoas, Sergipe, meu Deus, Bahia. O povo baiano é maravilhoso. Que Deus abençoe a sua vida. Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Ribeirão Pires, Suzano. Eu conheço toda essa região aí, é uma bênção. Vai chegando aí, compartilha, chame mais alguém, fala, vamos assistir uma live. Muitas igrejas hoje não têm culto, algumas têm, mas eu aproveitei esse horário para dar tempo de você chegar. Irmãos de Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo, coisa linda, gloriosa, graças a Deus. Brasília, Distrito Federal, Goiânia, Goiás, coisa linda, Recife, povo de Recife é maravilhoso, Bahia, Deus seja louvado. Estamos aqui nessa noite para transmitir uma palavra ao seu coração, porque esse tempo em que vivemos dias tão sombrios, difíceis, sabemos que através da palavra o Senhor nos fortalece, amém? É um prazer com vocês aqui, nosso canal Mulheres de Fé. Graças a Deus, tem alcançado muitas vidas, temos recebido muitos testemunhos. Essa semana passada mesmo, uma irmã me procurou, ela disse, a senhora recebeu uma bênção através de uma live que a senhora fez, e Deus me deu vitória numa causa na justiça. Irmãos dos Estados Unidos, oh, glória a Deus, aleluia. Deus colocou no meu coração uma palavra, no Salmo de número 126. Eu sou davinista, gosto demais de falar de Davi. Apesar dos seus erros e falhas, mas um homem que tinha um coração que agradava o coração de Deus. Gosto demais. Eu estava orando hoje à tarde e pedi ao Espírito Santo que me direcionasse. Irmãos de Rondônia, Acre, Amapá, Macapá, Rio Branco, glória a Jesus, Deus seja louvado, que o Senhor te abençoe. Salmo de número 125. Eu vou pegar uma tradução aqui, que eu tenho muita Bíblia, mas tem uma que eu gosto muito, fazia tempo que eu não lia ela. Eu fui lá na minha gaveta, no meu estante, peguei uma dessas Bíblias. Nos diz assim: aqueles que confiam em Deus, o Senhor, são como um monte de Sião, que não pode ser abalado, mas continua sempre firme. Como as montanhas estão em volta de Jerusalém, assim o Senhor está ao redor do seu povo, agora e para sempre. Os maus não governarão para sempre a terra do povo de Israel. Se o mal governasse, até os bons começariam a fazer o mal. O Senhor Deus ser bondoso para aqueles que são bons, para aqueles que obedecem aos teus mandamentos. Porém, quando castigares os maus, castiga também aqueles que abandonam os teus caminhos. Glória a Deus. Tem uma outra versão aqui que eu vou ler. Deixa eu me ver aqui. Que diz o seguinte: os que confiam no Senhor são como um monte de Sião, que não pode abalar, mas permanece para sempre. Como os montes cercam Jerusalém, assim o Senhor protege o seu povo, desde agora e para sempre. O cetro dos ímpios não prevalecerá sobre a terra dada aos justos. Se assim fosse, até os justos praticariam a injustiça. Senhor, trata com bondade
os que fazem o bem, os que têm o coração íntegro, mas aos que se desviam por caminhos tortuosos, o Senhor afligirá. E o castigo dado aos malfeitores, haja paz em Israel. Amém, glória a Deus. A segurança do crente, crise, né? Às vezes passamos por crises no meio na fé, muitos passam por essas crises de fé, momento difícil, mas estamos aqui para falar combatendo as crises de fé. Como você vai combater a crise da fé? A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas que se esperam, que acreditam, que confiam. Combater a crise de fé através da palavra, da oração, da comunhão com Deus. Os próprios discípulos de Jesus, na certa feita, tiveram esse momento de crise de fé. E Jesus disse, ó homens de pouca fé, por que duvidaste? Então ninguém está livre de passar por uma crise, irmãos. Não existe super crentes, não existe. Super profetas, super pregadores, todos nós somos seres humanos e podemos passar por isso. Agora, não é aceitar a crise, não é se acomodar com a crise, mas se levantar e tomar atitude para que Deus venha fazer algo na sua vida. Amém? Glórias ao nome do Senhor para sempre. Vemos aqui um salmo glorioso, que diz o seguinte, no salmo de número 125, escute aí. Este é um salmo que era louvado quando os judeus que não moravam em Jerusalém peregrinavam uma vez por ano para a celebração de 3 festas principais de seu calendário litúrgico. Eles possivelmente foram escritos em algum momento em que alguma nação, algum momento estrangeiro, alguma nação estrangeira estava oprimindo Israel. Ou então, quando, da época do governo de um rei em Judá, que não temia o Senhor, houve vários reis que não temeram o Senhor, houve reis que pecaram, fizeram o povo pecar, levou o povo à idolatria, mas em contrapartida, houve reis muito bons, homens tementes, um deles foi o rei Uzias, o rei Ezequias, homens que levou o povo à renovação espiritual, homens que levou o povo de volta ao culto de adoração, celebração, homens que levou o povo de volta a buscar a face do Senhor, como está no dia de hoje. Nesse salmo nós podemos perceber como o crente pode se comportar em momentos de dificuldade, em momentos de situações difíceis. A crise é algo que fugiu do seu controle. A crise, ela surge no momento em que algo fugiu, o controle das suas mãos não dá mais. Você não consegue mais controlar com as suas próprias mãos. Então, nesse momento de crise, nós sabemos que o Senhor está no controle. Aleluia. Louvado seja Deus. Combatendo as crises de fé. A Bíblia diz no Salmo 92 que o justo florescerá como uma palmeira, né? No Líbano. É coisa gloriosa. A gente consegue trazer a história da palmeira, o significado da palmeira. Vamos lá. O que faz você sair da crise de fé? Eu sei que nessa noite, muita gente, você que entrou agora, talvez esteja já passando por isso, ou já passou, ou pode chegar a passar. A gente pode perceber que o crente, como ele se comporta diante disso, como ele deve se comportar diante de dificuldades e peregrinação. Assim como eles, nós também somos peregrinos aqui. Caminhamos nesse mundo em direção à eternidade. Primeira coisa, lembrar-se das promessas do Senhor. O versículo 1 nos traz a primeira promessa. Qual é? Aquele que confia no Senhor, aquele que tem firmeza no Senhor, aleluia, como monte de Sião, confiança no Senhor, aqui não pode ser confundido jamais com um tipo de pensamento positivo, tá? Confiança não é um pensamento positivo, não é nada disso. Confiança no Senhor é algo muito forte, que em contrapartida vem através de uma palavra que Deus falou com você, de algo que Deus usou alguém da própria palavra, ou seja, ele vai cumprir as promessas. Os que confiam no Senhor têm que estar firme, porque chega aquele dia que você questiona, será que vai acontecer? Será que eu vou conseguir? Será que Deus vai cumprir? Quem já não passou por isso?
Aí você acha que o tempo de cumprir a promessa já acabou. Você acha que o tempo de acontecer a promessa já passou. Não é nada disso. O tempo de Deus é diferente do nosso. Aleluia. A fé, ela te motiva a crer. Viu? Quando você baseia a sua vida na palavra de Deus, ela te motiva a crer. Aleluia. O Salmo 119, se não me engano, o verso 49 e o verso 50, diz assim, o salmista diz, Senhor, tu me fizeste promessa e nela me fizeste esperar. O que me consola, o salmista diz, o escritor, é que a tua palavra me vivifica. Ele diz, Senhor, tu me fizeste promessa e me fizeste esperar na promessa. Sabemos que o tempo da espera, ela traz uma lacuna, ela traz uma insegurança, ela cria uma incerteza. O próprio pai da fé, Abraão, passou por isso. Ele passou por esse momento de incerteza, ao ponto que Deus chamou ele para ver as estrelas. Olha que coisa gloriosa. Deus chama Abraão, no capítulo 15 de Gênesis, para ver as estrelas. Deus reafirma a promessa a Abraão, que ia dar um filho a ele. Abraão visualiza pela fé as promessas de Deus. Ele viu o conteúdo da promessa de Deus. Ele acreditou. Deus chama ele fora da tenda e mostrou as estrelas do céu. Disse, Abraão, olha as estrelas do céu. Se você pode contar, conte. Será que as pode contar? Assim será a tua posteridade. Deus estava reafirmando as promessas. Mas só que o tempo trouxe uma certa insegurança, um certo medo de que a promessa não se cumpriria. E isso abala a fé, estressa o estresse da fé. Esse título reúne elementos opostos no campo da emoção. E o estresse, ele mexe com a emoção. O estresse, quando ele alcança um pico muito alto, ele traz sérios problemas emocionais, sérios problemas físicos, reações no organismo, de ordem física, psíquica, traz tantas coisas. O estresse provoca queda de cabelo, traz nervosismo, traz ansiedade. É isso que Deus está dizendo para você. Seja firme na promessa. Aleluia. Firmeza não significa que não haverá momentos. Escute. Não é pensando, não, eu estou firme, não vai vir. Vai haver momentos em que você vai se sentir abalado. Vai ter momento que a sua fé vai ter um declínio. Aleluia. Não significa que não haverá momentos em que nossos sentimentos não possam ser abalados. Não é um estado humano. Ou não significa que os fatos da vida não afetarão o nosso humor, a nossa alegria. Porque nós somos humanos. E como humanos, nós estamos sujeitos a vivenciar esse momento turbulento. E como ser humano, eu e você, estamos sujeitos a viver esse momento difícil. Não tem como, irmãos, não existe super crente, mas existe um super Deus, um Deus grande. O versículo 2 diz a segunda promessa, para os que confiam no Senhor, serão o quê? Como um monte de Sião que não se abala. Aqui fala de ordem geográfica. Geograficamente, Israel fica em um planalto cercado por montanhas altas. E o salmista utiliza essa ilustração dessa paisagem geográfica para falar da proteção do Senhor na vida daqueles que neles confiam. A aplicação desse texto é glorioso. Que temos que fazer para nós. Não é coisas que nós temos que fazer, mas existem situações que vêm calamidade, doença, desemprego, infortúnio. Pode acontecer? Pode. Mas eu confio em Deus. Tá, eu também confio. Eu sou uma mulher de fé. Se eu estou pregando há 31 anos, é porque eu sei da certeza da minha chamada e tenho fé. Mas isso não significa que eu não possa sofrer um infortúnio. Não significa que você, meu irmão, você pode ter uma fé enorme, mas chega aquele dia que você acorda de manhã, misericórdia, parece que o mundo caiu em cima das suas costas. Tem aquele dia que parece que você virou uma panela de pressão, de tanto estresse, pronto a explodir. Todos nós passamos por isso. A aplicação desse texto diz que ninguém está livre de passar por infortúnio. Mas a mensagem que traz aqui é proteção. Deus vai cercar você. Deus vai cercar a sua casa, a sua vida. Uma proteção na sua vida.
Aleluia. Essa proteção é para te manter na presença de Deus. Essa proteção que o salmista diz, aleluia, assim como os montes cercam ao redor de Jerusalém, assim é o Senhor te cercando, para te manter firme, dizendo, filho, olha para mim. Filho, eu não esqueci da promessa, não. Então, irmãos, nessa proteção, nós podemos ter a certeza, aleluia, que nós somos protegidos. Isso no aspecto espiritual. E nós temos que ter certeza que mesmo que venham os levantes, mesmo que venham as lutas, mesmo que venham as calúnias, mesmo que venham as adversidades, o Senhor diz, estou te protegendo. Eu quero que você se mantenha firme na minha presença. Aleluia. Agora aqui uma outra promessa de livramento é o verso 3. Vamos ler aqui? Deixa eu pegar outro texto aqui, mais que dá para entender melhor. Pera aí. Verso 3. Glória a Deus. Eu estou com umas 3 Bíblias aqui na frente. Eu amo isso. Amo tudo isso. Que diz assim. Os cetros dos ímpios não prevalecerão sobre a terra dada ao justo. Tem outras traduções. Deixa eu ler uma outra aqui, uma segunda Bíblia. Vamos embora lá. Glória a Deus. Aqui, ó. O cetro do ímpio não prevalecerá, é a mesma versão, na terra dada ao justo. Viu? Porque você depende do Senhor. O povo de Israel era muito... Eu estou com dificuldade para falar por causa da garganta, estou com a garganta irritada. O povo de Israel era dependente de Deus. Sofriam avalanches, sofriam disciplinas quando desobedeciam a Deus, sofriam, viu? De repente, o povo de Israel, há momentos que eles começaram a crer em deuses estranhos. Lembra quando eles pediram para Arão fazer um bezerro de ouro? Porque Moisés estava demorando descer do monte. Deus estava falando com Moisés, entregando as tábuas da lei. E o povo disse, Moisés está demorando. Faz aqui, pega os brincos, pega os braceletes, pega as pulseiras e faz o Deus. Deus se irou, disse Moisés, desce, porque o povo está pecando, o povo está idolatrando, o povo está voltando para a sua idolatria. Mas o povo de Israel viveu consequências também. Deus cobrou deles, dos seus pecados de idolatria. Então, qualquer um aqui, irmãos, pode acontecer isso. Não tem como, é algo assim que é fatídico. Mas vamos lá. O Senhor diz que está dando livramento. Aleluia. Livramento por quê? Em dado momento, algum rei de Israel, rei ímpio, estava dominando Israel. O salmista aqui faz uma referência que o cetro, quem usa cetro? O rei. O cetro do ímpio não vai permanecer na tenda do justo. E o salmista está dizendo assim, olha, essa dominação não vai durar muito tempo. Não vai ser prolongada. Esse domínio que esse rei ímpio está sentado no trono não vai prevalecer. Porque o Senhor vai fazer alguma coisa. Aleluia. Aleluia. A Bíblia diz que se Deus não abreviasse os dias, muitos não se salvariam. Estamos vivendo esse tempo de dias abreviado. E o salmista diz, olha, o cetro do ímpio, esse rei ímpio, esse rei mau, esse rei idólatra, ele não vai permanecer na terra que Deus te deu. Não vai permanecer. Aleluia. Interessante como, após o salmista incentivar a confiança em Deus, ele ora pedindo a ação de Deus. Olha que coisa gloriosa. O salmista que está falando. Ele incentiva o leitor, incentiva eu e você a confiar em Deus. E logo em seguida ele vai para a oração. Ele ora pedindo a Deus que entre em ação, que Deus faça algo para que a fé do povo não entre em desespero. Ele faz uma oração, aleluia, para que nesse momento a fé daqueles que esperavam em Deus, esperam em Deus, não caísse em declínio novamente. Senhor, age em favor do seu povo. Ao orar, o salmista está ensinando que deveriam confiar no Senhor e não ficar passivo, aleluia. Deveriam também ter uma atitude. O salmista está dizendo assim, olha, você também deve orar. Ah, mas Deus me fez promessa, vou deitar na rede. Não, você também vai orar. Tem promessa de Deus, vai orar, continua na oração. Entendeu? Mesmo que você tenha promessas, eu tenho várias promessas.
Muitas já se cumpriram, muitas estão se cumprindo, mas com tudo isso eu não posso deixar de orar. Eu tenho batido a mesma tecla constantemente, seja nos cultos, seja em congresso. Eu tenho falado, irmãos, Deus está dizendo para a igreja orar, para o povo orar. Quando o salmista pede para o povo ir orar, aleluia, é necessário estar em oração. Por quê? Em oração você consegue ter discernimento para receber auxílio de Deus, desculpa, em meio às aflições. Quando o salmista ora, e Senhor, faz bem para o teu povo, é na perspectiva de mantê-los firmes, porque a nação de Israel, o povo de Deus, teve sua crise de fé. Lembra de Moisés, quando estava com o povo em frente ao Mar Vermelho? Ei, Moisés, e agora? Nós vamos morrer aqui. Você trouxe nós para morrer aqui. Lá no Egito não tinha sepulcro? Lá no Egito não tinha onde sepultar nossos corpos? Você trouxe nós para morrer aqui? E Deus disse assim, Moisés, por que clamas a mim? Você já tem a vara, já te dei autoridade. Toca nas águas. Atrás vinha o exército de Faraó. Na frente, o Mar Vermelho, aquele paredão enorme. Eles não tinham para onde correr. Mas o Senhor chegou na hora certa. Aleluia. Sabemos que as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Tem coisa que a gente fala assim, aonde está o bem aqui, missionária? Tem situações que você atravessa, que eu passo, que eu digo, aonde está o bem? Como que vai extrair o bem daí? Se a Bíblia diz em Romanos 8:28, que todas as coisas cooperam para o bem, então eu vou confiar. Mas eu estou vendo a tragédia, eu estou vendo a discórdia, eu estou vendo o problema, eu estou vendo a luta, eu estou vendo a enfermidade. Vai concorrer para o bem. A Bíblia não mente. Deus está chamando você para um crescimento espiritual em Cristo. O salmista agora ele faz referência àqueles que cedem diante de pressões. Não ceda diante de pressões. Aleluia. Porque o momento era difícil, havia um rei ímpio, com o cetro da impiedade. E muita gente deixou se contaminar, não suportaram as tentações. Eu conheço uma determinada irmã, não vou citar o nome, que possivelmente ela esteja assistindo. Ela tem uma suposta amiga, é crente, bleiana, tá? E a mulher vive jogando na loteria para ficar rica. Vocês acreditam nisso? Ela saiu do Egito, mas o Egito não saiu dela. A mulher vive comprando loto fácil, Mega Sena, etc, etc. Por quê? Essa pessoa não... eu quero ficar rica. O dinheiro é a raiz de toda desgraça. O dinheiro é bom. Você precisa de dinheiro. Precisamos. Porque o dinheiro é o que controla o mundo, é o dinheiro. Precisamos de dinheiro para tudo. Para pagar as contas, comer, sustentar a família. Mas como é que um crente, uma crente descrente, vive enfiado em jogo? Eu espero que você não faça isso. Eu espero que você não corra para a mão de agiota. Porque Deus tem poder de abrir uma porta. Deus tem poder de abrir um escape para você. Aleluia. Nós estamos vivendo, vigia contra a tentação. Vigia contra a opressão. Naquele momento havia um rei ímpio dominando. Mas o salmista diz, o cetro do ímpio, o cetro da impiedade, não vai permanecer na tenda do justo. Não vai permanecer na terra que Deus deu para você. Aquele que está usando de engano não vai ficar na sua vida. Aleluia. Aquele que está usando de engano para desestimular a sua fé não vai ficar no seu caminho. Aleluia. Aquele que está tentando levar você para o caminho, desviando a sua fé, não vai permanecer. Deus está dizendo, olha para mim. O salmista faz referência àqueles que cedem. Não ceda sobre pressões. Eu conheço um irmão aqui na região de Caieiras, aqui próximo de Caieiras. Deus prometeu a ele era solteiro, queria se casar, usou a minha vida, que daria para ele um bom emprego e daria filhos. Deus cumpriu o emprego, Deus cumpriu o casamento, Deus cumpriu. Escute aí. Eu não lembro o nome dele, mas eu conheço muito ele. A gente se viu há pouco tempo atrás, bem antes da pandemia. Aí não conseguia engravidar a esposa.
E o médico chega e diz assim, olha, o único jeito é fazer inseminação in vitro na clínica, em uma clínica. Ia ficar só a primeira entrada, mais ou menos, 15 mil reais. Escute o que é que Deus fez. E ele disse, vou ter que mexer no meu fundo de garantia para fazer esse tratamento, minha esposa engravidar. Mas Deus prometeu, eu vou ter que fazer isso. Estava tudo certo, procurar uma clínica conceituada para dar uma entrada de 15 mil reais. Ele foi ao banco. Deus mandou eu contar esse testemunho. Eu nunca contei isso. Eu conheço ele, mora aqui em Caieiras. Ele foi ao banco para sacar o dinheiro. E disse, meu Deus, eu poderia guardar esse dinheiro. Jesus deu o casamento. Jesus deu o primeiro emprego, casamento e o apartamento dele. Agora eu vou mexer no meu dinheiro, o pouco que eu tenho, para fazer isso. Deus, o Senhor pode fazer isso. E ele foi para o banco para sacar o dinheiro, para levar na clínica, para pagar o tratamento da inseminação da esposa para engravidar. Mas graças a Deus, Deus é maravilhoso, que a hora que ele está indo para o banco, o telefone toca. A mulher dele do outro lado. Amor, eu tenho uma notícia para te dar. Eles falam, eu estou grávida. Por isso que a Bíblia diz que Deus é socorro bem presente na angústia. Por um instante a fé daquele homem vacilou. Ele ouviu o conselho da esposa, eu vou sacar o dinheiro, eu vou dar entrada na inseminação, na clínica, eu vou. Mas o Senhor, aleluia, tinha dito que ia dar filhos a ele. E Deus deu, e é um menino, deve estar hoje com 3, 4 anos, não sei a idade dele ao certo. Na hora que estava indo para o banco, olha o livramento de Deus. Não ceda à pressão. Porque tudo que o inimigo quer nesse momento é poder pressionar a tua vida, a tua fé. Dizer, vai por este caminho que vai dar certo. Fulano fez, Ciclano fez, aleluia. Deus está dizendo, ei, eu vou vir encontro de socorro. Eu vou trazer resposta de oração. Aleluia, os que confiam no Senhor é como um monte de Sião que não se abala. Assim como os montes estão à roda de Jerusalém, a minha proteção, eu estou cuidando de você, para você se manter firme. Aleluia. O salmista diz, aleluia, o certo da impiedade não vai contaminar a sua vida. Deus trata com o ímpio, Deus trata com o perverso. Aleluia. Às vezes você trabalha num ambiente hostil que mexe com a tua fé. Eu lembro há muitos anos, isso eu era solteira. Eu trabalhava numa empresa de restaurante industrial. Nós servíamos alimento para as empresas. E eu era responsável só pelas saladas. Eu fazia salada para muita gente, para 3 empresas. E um dia entrou uma funcionária. E essa funcionária chegou chegando, sabe? Querendo mostrar que chegava para bagunçar. E olha que eu não estava firme na fé, hein? Eu não estava lá essas coisas todas não, mas Jesus sempre me guardou. Eu estava igual o crente Raimundo, sabe? Um pezinho aqui, um pezinho lá. E quando todo mundo olha, você viu que entrou? Nossa, a menina é perigosa. Nossa, porque aquilo. Eu falei, escuta aqui. Ela vai chegar a completar 2 meses. Nossa, como é que você sabe? Eu falei, eu não tenho medo dela. Ela não vai completar 2 meses aqui nessa empresa. Sério, fica tranquila. E ela chegou criando confusão, tentando mexer. Aí olhou para mim e falou assim, você é crente, né? Eu falei, sou. Posso ter meus defeitos que for, mas não sou crente. Espírita, kardecista, roxa. E às vezes a pessoa está num ambiente tão hostil que te pressiona a sua fé. É isso perigoso. Estamos vivendo em ambientes hostis à fé. Ambientes que nos levam a perder a nossa fé. A pressão sofrida no trabalho, na casa. Às vezes é um filho que não é crente, o marido que é desviado, no serviço, um patrão que só o sangue de Jesus faz aquela pressão. Você se sente cercado no círculo. Não ceda à pressão. Porque se agirmos assim, nós vamos mostrar para eles que nós somos iguais a eles. E quando aquela moça chegou lá como funcionária alta patente, ela chegou como diretora. É porque eu vou fazer, porque vai acontecer, vou mexer com a Cristina, vou mudar de sessão. Eu falei, comigo não. É porque eu vou fazer, eu falei, comigo você não vai mexer. Ela chamava Rita. Mas a menina chegou aterrorizando o ambiente.
Eu só lembro que eu entrei no banheiro na hora do almoço, falei, Senhor, eu tenho minhas falhas, eu tenho os meus erros, eu sei que eu não estou firme na tua presença, mas dá um jeito nessa mulher aqui. E todo mundo começou, nossa, ela vai trocar você de sessão, e porque isso, porque aquilo, vai cortar suas horas extras. E eu precisava das horas extras. Eu morava sozinha, precisava pagar aluguel, minhas contas. Aleluia, eu era solteira. E todo mundo começou a pôr na minha, tentando me ceder a pressão. Ela vai te trocar, ela vai fazer. Eu falei, não vai. Não vai, porque o meu Deus. Eu falei, lembro que eu sentei para tomar um pouquinho de sol na época de inverno. Eu falei, ela não vai ficar nem 2 meses aqui. Ela tinha alto padrão, menina capacitada, formada em nutrologia, um monte de coisa, nutricionista, tem outras coisas no seu currículo. Então ela chegou chegando, que ia mexer, que ia acontecer, que não queria aquela salada, que tinha que mudar, ia trazer coisas diferentes. Olhei para a cara e falei assim, Rita, você está fazendo muito barulho, Rita. Só vou sair daqui na hora certa. Não, porque só vou sair daqui na hora certa. Não deu 1 mês. Ela pediu demissão. Nosso Deus é grande. Não ceda à pressão. O salmista diz, eu desejo paz para Israel. Deus está dizendo para você nessa noite, tenha paz no seu coração. Tenha paz no seu coração. Não se turbe. O Pai sabe do que você precisa. O Pai conhece a tua estrutura. Aleluia. O Pai sabe quem você é. Você pode ter a certeza que apesar de circunstâncias adversas, que quer abalar a minha fé, aleluia, oh glória, aleluia, não ceda a pressão de jeito nenhum, porque tudo que Satanás quer é roubar a tua confiança em Deus. Aí ele usa marido, ele usa filho, ele usa patrão, ele usa uma situação, é aquela pressão em cima de você. Aleluia. Lembre-se que a igreja sempre enfrentou adversidade na sua caminhada. E nós somos igreja do Senhor. A igreja sempre enfrentou isso. Então nenhum cristão pode esperar da sua caminhada particular com Cristo que você está isenta de problema. Os problemas sempre surgirão. Sempre estarão presentes. Mas em todas essas coisas, eu e você somos mais que vencedores. Vai passar. Oh, aleluia. Vai passar em nome de Jesus. Tudo que o inimigo quer fazer pressão, pressionar, te deixar perturbada, não perca a tua paz. O salmista diz, aquele, quem é? Você, eu, que confia no Senhor. Lá em Isaías 40:31, renovarão as suas forças. Glória, aleluia, está me dando até calor. Aleluia, renovarão as suas forças. A águia, ela voa com muita intensidade no meio da tempestade. A tempestade não impede a águia voar, pelo contrário, ela rasga pelo meio da tempestade. Aleluia! Deus está dizendo para você, não ceda à pressão. De repente o ambiente que você trabalha são pessoas hostis. O certo da impiedade não vai permanecer lá. Assim como Deus agiu em meu favor naquele tempo, 1986. Eu trabalhava em São Caetano do Sul. Deus entrou com providência. Passou um mês e uns dias. A pessoa pediu demissão. Aí olharam para mim e falaram assim, nossa, você é macumbeira? Eu falei, não. Você abriu a boca, já aconteceu. Eu falei, é Deus na minha vida. Não ceda. Você pode ter a certeza que o Senhor está à sua roda, dizendo, filha, filho, eu estou te cercando, te dando proteção para manter a sua fé firme em mim. Aleluia. Vence essa crise de fé. Aleluia. Deus está dizendo, eu te dou condições para prosseguir. Aleluia. Você pode ter certeza disso. Não tenha pressa de ver o juízo de Deus. Não tenha pressa de ver a justiça de Deus. Daqui a pouco você vai ter notícia. Daqui a pouco você vai ficar sabendo que Deus agiu por você. Alabadácia. Alabadarassubicandarai. Aleluia. Não tenha pressa, não entre em desespero. Aleluia. Deus vai agir sobre aqueles que te oprimem.
Isso é algo certo. E isso vai acontecer. O que é fundamental nesse momento? Para alimentar a sua confiança no Senhor. Alimento constante qual é? Palavra de Deus e oração. Se alimente da palavra. Se alimente da oração. Ah, mas tem dia que eu não tenho vontade de orar. Vocês acham que tem dia que eu tenho vontade de orar? Tem dia que a gente ora porque a gente precisa. Vai orar sem vontade. Vai orar sem vontade. Vai lá, misericórdia, Senhor, misericórdia, Senhor. E vai esquentando, misericórdia, Senhor. Não esqueça que o fundamental para manter a sua fé viva, para alimentar a sua fé, é a palavra e a oração. Se a provação de momento agora parece que é demorada, não é? Não é para desanimar, permaneça firme. Já começa a agradecer. Sabe por quê, irmãos? É muito fácil nós agradecermos depois que recebemos a bênção. Ó, glória a Deus, vou dar o meu testemunho na igreja. Então, agradeça agora. Antes de receber. Obrigado, Senhor, porque eu sei que minha oração vai ser respondida. Obrigado por essa perseguição, teu nome vai ser glorificado. Aleluia. Obrigado porque o Senhor está guardando a minha entrada e a minha saída. Agradeça antes. Ai, quando eu receber a bênção, vou dar o testemunho. Não, agradeça agora. É nesse momento que você tem que agradecer. Obrigado, Senhor. Por quê? Porque, veja mesmo, Ana sofria o quê? Perseguição de Penina, não foi? Foi. Ana sofria humilhações da parte de Penina, não era? Sim. Penina zombava de Ana. Sim. O que aconteceu? Isso estimulou a Ana a orar. De repente, essa Penina que está no teu caminho, na sua casa, no emprego, Deus está dizendo assim, eu estou usando essa situação para você ir para o templo orar. Aleluia. Orar, buscar a face do Senhor. Esse salmo fala de pessoas, aleluia, chamados de justos, os bons, os que negociam com o inimigo. 3 espécies de pessoa. É bem provável que esse salmo, aleluia, tenha sido redigido no tempo de Esdras e de Neemias, depois do exílio. Neemias cita todo tipo que dificultou ele querer ir levantar os muros. Neemias estava diante de oposições. Neemias viu que tinha problema, ele precisava agir. Teve até falso profeta. Eu lembro que eu estava em um culto tarde da bênção e entrou uma pessoa. Se dirigiu a mim e disse assim, Deus manda te dizer que seu tempo aqui acabou. Isso foi lá na Avenida Imirim, na Ceféia. Fiquei 17 anos e 8 meses lá. Eu olhei bem para cada cidadão e falei assim, mas Deus não falou comigo. Não, mas eu vim aqui falar para a senhora que o seu tempo aqui acabou. Eu falei, Deus não falou comigo. Quando for o tempo de Deus, eu vou sair dentro do tempo de Deus. Nunca mais essa pessoa apareceu. Eu já quebrei as pernas dela logo de cara. Fiquei mais 14 anos depois dessa suposta profecia. Nós temos que ter discernimento quando a Bíblia nos dá direito de julgar a profecia e não o profeta. Olha que situação. Graças a Deus pelos fiéis que creem em Deus. Esse salmo fala dos benefícios que a fé traz para você. Esse salmo fala de benefícios e da fidelidade de Deus para com a sua vida. Por quê, missionária? A fé te mantém firme. A fé é segurança, estabilidade espiritual. A fé, a estabilidade espiritual são características dos que caminham pela fé. A cidade de Judá possuía alicerces firmes e não podia ser abalada. Dentro de outras coisas,
havia sido construída sobre fundamento sólido. A sua fé foi construída com fundamento sólido. Sólido da rocha, Jesus é a rocha, que penetrava nas camadas mais profundas do solo. A cidade era cercada por vários montes, como eu já disse no início. E provavelmente por 2 conjuntos de muralhas. Além disso, abrigava o santo templo de Jeová. Olha que coisa linda. E o trono de Davi. A glória e a autoridade de Deus habitava no meio do povo. O salmista não diz que, como povo de Deus, devemos ser como o Monte de Sião. Mas sim, que somos como o Monte de Sião, porque nós somos edificados na rocha que é Cristo. Ele habita no meio de nós. Ele cerca você e eu de proteção e de misericórdia. Como um povo de fé, não seremos abalados. Ocupamos uma posição privilegiada. O mundo não vê isso. O mundo não conhece isso. Aleluia. Estamos firmes em Deus. Nós colocamos a nossa fé firmada na palavra de Deus. Quando nós começamos a confiar em nós mesmos ou em outras pessoas, deixamos o Senhor de lado, vacilamos, tropeçamos e caímos. A fé te mantém obediente. A terra pertence ao Senhor. O Deus que permitiu a terra habitar. Aleluia. Deus deu a terra para Israel. Deus vai dar o que você está pedindo. E não vende depois que Deus der o que você pediu. Não vende. Aleluia. Não passa para a mão de outro que Deus te deu. Porque foi Deus que te deu. Eu lembro da minha avózinha, a irmã Isabel. Ela comprou 2 lotes de terreno em Diadema. 2 lotes grandes, que até hoje tem alguns parentes meus que moram lá. E a gente estava enfrentando uma dificuldade muito grande. Ficou desempregado a minha tia. Ficou desempregado meu tio. E ficou desempregada a minha mãe. 2 viúvas, que era minha avó e minha mãe. A minha avó estava muito aflita. Eu lembro que tinha um senhor que vendia verdura. Num carrinho. Era um senhor boliviano. E eu subi as escadinhas, fui pegar verdura com ele. E minha avó foi junto. Ela acordou aquele dia e falou assim: eu vou vender esses terrenos. Para a gente resolver essa situação, pagar esses terrenos e sair dessa crise. Quando a minha avó sobe atrás, ele é da congregação cristã, esse irmão, não lembro o nome dele. Eu tinha uns 8, 9 anos de idade, faz anos, hein? Quando ele entregou a verdura para minha avó, eu estava do lado. Ele disse assim: filha minha, não vende esses terrenos. Eu nunca me esqueço. A minha avó disse assim: como é que o senhor sabe? Ele disse: filha minha, não vende esses terrenos. Não vende esses terrenos. Deus dará o escape. Deus dará o escape. A minha avó ficou assim, sabe? Mas quem contou para ele? Eu falei: vovó, foi Deus que falou com ele. Ela pegou as verduras, pagou e viemos embora. E graças a Deus não vendeu, deixou para os filhos, deixou para os netos. E Deus deu vitória. Logo em seguida abriu porta de emprego para minha mãe, abriu porta de emprego para o meu tio, abriu porta de emprego para todo mundo, da minha tia. Ficou todo mundo trabalhar e Deus deu vitória. A fé te mantém obediente. Deus deu a terra para Israel. Eu estou falando aqui de um caso lá atrás. Deus deu a terra para Israel, para que o seu povo habitasse nele. A terra foi dividida entre tribos. É uma história longa aqui. Deus, então, estava dizendo assim: olha, eu não quero que você desfaça dessas terras, porque foi eu que dei. Eles foram para o cativeiro, mas vocês vão voltar. Aleluia. Nesse período do pós-exílio, Israel encontrava-se sob o domínio da Pérsia. É o cetro da impiedade. E os governantes persas poderiam fazer o que queriam, o que bem entendesse. E todo mundo tinha que obedecer. Alguns judeus se cansaram dessa situação. E você está cansada disso. Existem pessoas que estão nessa live e estão cansadas dessa situação. Aleluia.
E está em ponto de entregar tudo, jogar a toalha. Você está me ouvindo nesse momento? Eu estou cansada, missionária, eu não aguento mais, eu vou jogar a toalha, eu vou desfazer de tudo, eu vou sumir. Ei, não! Aleluia! Eles se cansaram da situação, estavam dispostos a se entregar à opressão dos persas. Aquela tal história, se é impossível você vencer, junte-se a eles. Mas o cetro dos ímpios não era carregado apenas pelos persas, mas também pelos judeus. Eu estou falando da história da época. E o domínio facilitava o mal e o pecado. Mas o Senhor não permitiria que isso continuasse. O povo que confia em Deus obedece a sua palavra. Não se preocupa com aquilo que os outros podem fazer ou não. Você quer fazer, faça. Eu não vou fazer. Eu vou esperar em Deus. Eu vou esperar em Deus. A fé nos mantém em oração. Eu vou repetir, a fé tem que te manter em oração. Jesus nos ensinou a orar sem cessar e não desanimar. Aleluia. Se a resposta está demorando, as circunstâncias são difíceis, mas há sempre uma saída. Vai ter saída sim. Aleluia, aleluia. Viver pela fé, manter os olhos fixos no Senhor e na sua palavra. É descansar na sua palavra. Viver pela fé é crer no impossível, no inaudível, no invisível. Descansar, fazer o que é certo, sem se preocupar com os outros. Crer é viver sem tramar. Não trama nada. Crer é confiar, é esperar. Missionária, já passou um ano. Eu já disse aqui, vou repetir. Tem 28 anos que eu espero uma promessa de Deus. Deus vai cumprir. Deus vai me dar o que prometeu há 28 anos atrás. A fé mantém a minha esperança. Aleluia. A fé tem que te manter de pé na presença de Deus. As pessoas de fé sabem que um dia Deus julgará os desobedientes. Ainda que por hora parece que eles estão impunes. Ainda que nesse momento parece que fulano fez, aconteceu e Deus não cobrou. Mas Deus está dizendo que vai ficar impune, não vai. Vai vir a conta, Deus vai cobrar. Então espere, aleluia, aleluia. Deus está dizendo, eu sou o teu aliado, eu estou contigo. Então espera, descansa nas minhas promessas. Acabou. Quanto aos transgressores, serão destruídos. A descendência dos ímpios será exterminada. A vida de fé não é fácil. Jesus não disse que seria fácil. Jesus não disse que seria, olha, sobre água fresca, viu, minha serva? Não. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci. Aleluia. A vida de fé não é fácil. Mas a vida de incredulidade é muito mais difícil, tanto aqui como no porvir. Nós temos que crer, irmão. Deus está falando com pessoas que entrou aqui nessa live hoje com a sua fé declinando. Ele está te convidando a dar um passo de fé essa noite. Aleluia. E eu vou fazer aquilo que o Espírito Santo ministrou no meu coração. Eu não vou forçar mais a minha garganta porque eu estou muito gripada. Eu vou fazer o que o Espírito Santo ministrou no meu coração. Pela fé. Pela fé, os mundos foram criados. Pela fé, Abraão saiu da sua terra, da sua parentela, e foi aonde Deus determinou que ele iria. A fé é o firme fundamento. Vocês pensam que esses homens do passado não passaram provas? Vocês acham que esses homens do passado não viveram dias difíceis? Nós temos que entender uma coisa. As pessoas às vezes olham para Cristina Maranhão, para Maria, para o João que prega e falam, meu Deus, que mulher de fé. Vocês acham que para mim é fácil? Que eu não tenho luta? Eu não vou ficar aqui choramingando, não. Eu tenho 2 joelhos e uma boca para falar com Deus. E o Senhor disse que nos finais dos tempos provaria os fiéis.
Tem gente desistindo, e é isso que o diabo quer, ó. Beleza, ó, era isso que eu queria ouvir. Não aguento mais, quero morrer, Deus me leva. Não. Parece que é tudo fácil. Uma missionária Cristina, meu Deus, mulher de Deus, Deus usa. Pensa que é fácil para mim, não vou contar aqui os meus problemas. Não vou contar. Eu vou contar que Deus é bom, irmãos de Junqueirópolis, a paz do Senhor. Eu vou falar que Deus é maravilhoso, porque Ele vai honrar a palavra que sair da minha boca, porque vem de Deus. Eu lembro que uma vez eu fui pregar num culto de Noite da Bênção, isso há muitos anos atrás, irmãos. Eu só tinha sal, fubá e 2 ovos em casa. Fui pregar numa campanha, o povo recebendo bênção, contando vitória. E eu cheguei em casa, tinha o quê? Fubá, farinha de trigo e 2 ovos. Quem olhasse para mim pregando, meu Deus, que coisa linda, oh glória. Ainda faziam fila para eu orar no final do culto. Fui para o ponto de ônibus, um frio, 9 graus, garoando. Só tinha o dia da passagem. Eu estava com o pé duro de ficar no ponto de ônibus. Cheguei em casa, desci no metrô. Peguei o metrô, desci, peguei 3 condução. Cheguei em casa às 11h30 da noite, morrendo de frio. Fiz um chazinho lá, sabe? E fui dormir com aquele chá no estômago. Não falei nada para ninguém. Mas quem olhasse para mim e falava, meu Deus, a vida dessa mulher olha rosas. E os espinhos. Mas no outro dia eu acordei de manhã. Eu disse, Deus, eu preguei a tua palavra ontem, agora eu estou precisando. Eu estou precisando de socorro e eu não vou falar para ninguém. Conta para Jesus onde é a sua dor. Eu dobrei meus joelhos por volta de umas 10 para as 9 da manhã, muito frio. Meu esposo levantou para lavar o quintal. Ele falou, fica deitado que está muito frio. Eu disse, Deus, eu preguei ontem, cheguei tarde da noite, fui dormir com um chá no estômago. E agora, Jesus, eu preciso de socorro. Ali me derramei na presença de Deus. Chorei muito. Levantei com meu coração em paz. Li o Salmo 46. Fui lavar uma louça, arrumar a casa, o telefone toca. Uma irmã do outro lado disse assim, olha, eu estou passando aí. Deus mandou eu te visitar e levar uma bênção para você. Eu vou resumir para não tomar muito tempo. O que Deus providenciou para aquele dia foi algo assim inédito. Foi tremendo. Eu estava com o aluguel atrasado. Fazia 2 dias. Eu não podia atrasar muito o aluguel porque os meus tios eram meus fiadores. Uma outra irmã da Zona Norte me ligou meia hora depois disso. Eu estou indo aí. Porque minha filha que mora na Flórida, nos Estados Unidos, me mandou um dinheiro para mandar para a senhora. Depositou na minha conta. Eu estou indo no banco agora sacar e levar esse dinheiro para a senhora pagar o seu aluguel. E a imobiliária fechava por volta de 4h30, 3 horas eu estava em casa. Fui lá, paguei o aluguel. Deus mandou tudo o que eu precisava. Se eu entrasse em desespero, eu não aguento mais. Deus sabe até onde você aguenta. A Bíblia diz que Deus não prova além daquilo que suportamos. E eu quero te convidar, você está em casa com certeza, eu vou fazer um ato profético essa noite. Um ato profético para a minha vida e para a tua vida. Pega a sua bolsa, sua carteira, seus cartões, pega suas contas atrasadas, coloca diante aí do monitor, do celular, do computador, nós vamos orar. Quando eu faço isso, eu demoro a fazer isso. É um ato profético. Deus vai descer com socorro na tua vida e na minha vida. Vai lá agora, pede para o filho, para a filha, grita ele, grita ela, pega a sua bolsa, onde está a sua carteira, suas contas, seu cartão de banco, coloca diante do Senhor agora. Alabácia. Oh, aleluia, eu já fiz isso em várias campanhas e o resultado foi vitória, muitos testemunhos. Vai lá, manda alguém trazer sua bolsa. Manda alguém trazer sua carteira. Aleluia. Traz lá, vamos orar agora em nome de Jesus. O socorro vai vir. Ele é o guarda fiel de Israel. Não deixará vacilar o teu pé. Aleluia. Pegou.
Aleluia. Pega a chave da tua casa. É um ato profético. Não estou imitando ninguém. Eu sou a Cristina. Eu faço o que Deus manda. Eu não preciso imitar ninguém. Eu só faço o que Deus manda. Pega lá seus cartões. Pega lá sua bolsa. Pega aí, traz aqui que vamos orar agora. Aleluia. Eu vou até pedir para minha filha trazer minha bolsa também, porque eu preciso. Olha, porque não? Os que confiam no Senhor são como um monte de Sião. Já viu alguém descrever uma pessoa vacilante com a fé? Alguém que tem a fé firme vai bater um prego na areia? Não. A fé tira a incerteza, a fé tira a fraqueza. Se é o filho que está dando trabalho, pegue a roupa dele, coloque aí na frente, vamos orar. Deus vai, pega lá, vamos lá. Eu estou sentindo Deus fazer isso. Tem gente que vai dar testemunho, vai se surpreender. Pega a tua carteira, tuas contas atrasadas. Uma coisa é, você não pagou porque não pôde. Vou explicar bem claro. Tá? Não enrola Deus, não. Outra coisa, você pagou porque não quis. Combinado? Pega lá. Uma coisa, você pagou porque não quis, por desleixo teu. Outra coisa, você pagou porque não pôde. Então, se você pagou porque não pôde, pega aí tudo e vamos orar. Vamos crer no Deus do impossível. É como um monte de Sião que não se abala, mas permanece para sempre. Vamos lá. É noite de milagre. Eu creio em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Eu creio no Deus que tudo pode. Eu creio. Pega lá. Pegou a chave, pegou o cartão, pegou as contas. É um ato profético. É um ato profético. Pega aí e vamos orar, porque Deus está presente. Traz aí os cartões. Traz aí tudo que você deve. Minha filha, traga aí também para mim, por favor. Eu tenho conta para pagar, gente. Eu sou ser humano. Traz aí e Deus vai nos dar vitória essa noite. Bora lá. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. A carteira profissional do seu filho, do seu marido, da sua filha, traga aí. Traga aí que Jesus vai dar vitória. Vai abrir as portas, sim. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus está presente. Deus é fiel. Deus é fiel. Deus é fiel. Deus é fiel. Aleluia. Vai lá. Deus vai abrir porta aonde não tem porta. Deus vai abrir porta aonde não tem porta. Missionária, eu já fui, já mandei currículo. Eu estou tentando falar para minha filha trazer aqui. Cadê a mamãe? Trouxe? Nós vamos fazer um ato profético essa noite. Tá tudo aí? Bote aqui. Aqui, ó. Eita, Jesus, tá aqui o meu. Jesus vai fazer milagre. Jesus vai fazer milagre. Jesus vai fazer milagre. Pegou tudo aí? Os meus estão aqui. Vamos levantar os céus. Os céus vai trabalhar em nosso favor. Levantou? Traz aí a carteira profissional, o currículo, traz aí. É um ato profético. Eu estou convidando a você que está aí desmotivado, murmurando, está com 3 metros de bico. Deus, não aguento mais. Deus é grande, Deus é tremendo. E Deus ministrou no meu coração. Aleluia. Oh, aleluia. Deus ministrou no meu coração. Manda o povo. Deus diz o quê para Moisés? Moisés, porque clama a mim. Eu já te dei a vara, a autoridade de Deus. Então agora vamos tocar na água. Vamos tocar no Mar Vermelho agora, pela autoridade de Deus. Oh, aleluia, eu estou sentindo até calor, meu pai. Vamos tocar nas águas agora. Pegou tudo, trouxe a carteira, trouxe a roupa, trouxe o documento. Vamos colocar diante do altar do Senhor todos os pedidos que foram pedidos aí. Nós vamos clamar aos céus e os céus vão começar a se movimentar. Daqui a poucos dias, muita gente vai entrar nesse canal, vou mandar o testemunho. Pessoas que estão orando por alguém que está longe da sua terra, que está longe da sua cidade. Aleluia, causa da justiça. Deus está falando aqui essa noite, a noite de milagre. É um ato profético. Eu profetizo sobre a sua vida. Alabácia, mandaracaia,
Não saia da presença de Deus. Não deixe de orar. Não deixe de meditar na palavra do Senhor. Aleluia. Deus está dizendo: eu vou salvar, eu vou transformar, eu vou libertar, eu vou abrir porta. Vai ter, aleluia, vai ter testemunho. E você que ainda não entregou a sua vida para Jesus, ei, eu vou te oferecer Jesus primeiro. Eu vou te oferecer Jesus, o Salvador. Primeiro o reino de Deus. Você que está afastado dos caminhos do Senhor, não queira só a bênção, não queira o dono da bênção. Volta para Jesus. Volta para Jesus. Vamos orar pelos enfermos, pelos que estão hospitalizados, na UTI. Aleluia. Vamos orar pelas nossas crianças. Vamos orar pelo Brasil. Aleluia. Você que está afastado dos caminhos do Senhor, eu estou te convidando a renovar sua aliança com o Mestre. Eu estou te convidando nessa noite a voltar para Jesus depressa, porque Jesus está voltando. Ele pode voltar hoje, pode ser hoje a volta do Rei. Bora lá, vamos orar para os desviados voltar. Vamos trazer de volta você, aceite a Jesus. Vamos clamar aos céus pela cura, aleluia, pela providência. Pegou tudo aí? Agora levante aos céus comigo. Pai, em nome de Jesus, eu quero agora me juntar a este povo que ouviu esta palavra gloriosa no Salmo 125. Eu sei que do outro lado dessa tela existem centenas de pessoas que estão com seus documentos, com as suas contas, chave de casa, talvez quem sabe a mensalidade do carro atrasado, a porta de emprego que não abre, Senhor. Senhor, Tu és o nosso socorro. Eu ergo as minhas mãos aos céus pelo Teu povo e pela minha vida. Aqui nas minhas mãos estão, Senhor, os meus cartões que eu também tenho que pagar, Senhor. Pai, eu preciso da Tua ajuda. Eu oro com a minha irmã, com o meu irmão nessa noite, que precisa de um milagre da salvação, o milagre da cura, o milagre, Pai, da reconciliação, o milagre da libertação de um ente querido que está nas drogas, na bebida. Senhor, este irmão que está com as contas atrasadas, que está com os cartões atrasados, Pai, em nome de Jesus, eu te peço agora, é um ato profético que eu faço agora, na autoridade do Teu nome, Senhor. Abre esta porta que está fechada, Senhor, este emprego que Teu filho está esperando, a salvação do filho, do esposo, Senhor, esta família que está perturbada, esse espírito de contenda que tem, aleluia, trabalhado nessa casa, em nome de Jesus, caia por terra agora. Pai, em nome de Jesus, eu me uno a este povo. A fé é o firme fundamento, e pela fé eu profetizo esse ato profético. As portas se abrirão, teremos testemunhos, Senhor, pessoas que querem trocar de carro. Deus, eu creio nisso. O Senhor é Deus grande. Oh, Espírito Santo, levanta este crente caído, levanta esta irmã desanimada, levanta esse teu filho desanimado, Pai, em nome de Jesus. Cura essa enfermidade agora, cura essa enfermidade agora. Eu repreendo todo mal. Esse parente, Senhor, que mora longe, talvez mora fora do Brasil, visite agora, Pai, esse irmão que está fora do Brasil, está na Europa, no Japão, nos Estados Unidos, aonde quer que esteja, Pai, vai lá agora e visita, derrama a Tua graça. Pai, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu ministro a palavra profética. O Senhor Deus irá nos surpreender. Eu acredito no poder da oração. Pai, eu oro a Ti e creio no milagre, na vitória, na cura essa noite, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Voltou para Jesus? Alguém desviado aí? Volte para Jesus. Volte para Jesus. Deus abençoe a sua vida. Vai ter testemunho de vitória. Em nome de Jesus. Fiquem todos na paz do Senhor. Glória a Deus. Obrigado por nos prestigiar. Obrigado. Compartilha. Convide. Se inscreva. Olha, avisa para todo mundo. Mulheres de Fé é um canal para abençoar a tua casa, para abençoar a tua vida, abençoar a tua filha e para acrescentar a tua fé. Um beijo no coração de todos. Fiquem todos na paz do Senhor. Até mais. Deus abençoe. Muito obrigada.